Olá a todos e a todas. Essa aula é sobre síndromes psicóticas e ele vai falar também sobre o paradigma e uma forma de estar no laço social. Se nas síndromes ansiosas, síndromes neuróticas e síndromes depressivas, o que aponta ali é uma certa custo do sujeito estar no laço social, tem que se render aos ideais que vêm do outro, tem que se render aos ideais da sociedade. Isso aí não vem sem custo para o sujeito. Na psicose, o que rende ali para o sujeito é dizer não, vamos dizer, para os ideais e estar perto ali do laço social, né? Então, as síndromes psicóticas, ela representa esse dado da loucura, né, de cada um, e ela, a forma de estar no laço social desses sujeitos, ela implica, antes de tudo, um questionamento sobre a realidade, né, porque se constrói uma realidade totalmente singular, totalmente diferente, uma realidade que está muito fora do laço social compartilhado, né? Primeiro, delimitando o tema de psicose, as síndromes psicóticas elas caracterizam pelas alucinações, delírio e pensamentos organizados, comportamento claramente bizarro e perda de contato com a realidade. Sendo a principal forma de psicose, por sua vez, a esquizofrenia, né? Então, é o seguinte, para cada síndrome de sinais e transtornos, você tem, então, uma relação de sintomas, você tem uma relação ali, diferenciada de experiências e tem uma relação diferenciada de estar no mundo, né? O que caracteriza a psicose são esses elementos de estar na realidade. Primeiro, a ideia de eu e de consciência, que se tem muito delimitado para o sujeito, né? E a ideia do eu e da consciência é uma certa barreira entre o sujeito e o mundo. Então, na psicose, esse tipo de barreira, ela não está instituída. E o sujeito, então, ele tem esses obstáculos, esses sintomas na forma de estar com o mundo, né? Então, as alucinações e os delírios são formas invasivas do sujeito viver o mundo, né? Então, a alucinação, o sujeito vai ter vivências perceptivas de uma invasão com outra invasão de laço social. Por exemplo, na alucinação audioverbal, ele vai escutar injúrias, xingamentos vindos do outro, né? No delírio, ele vai ter, então, a vivência de uma certeza relacionada a uma história, né? Junto aí com essas distorções da realidade, distorções do juízo, que é o caso do delírio, e as distorções com a percepção, característico da psicose também distúrbios afetivos, né? Então, o sujeito ele vai ter, então, pouco contato com o social, ele vai se isolar facilmente, ele vai ter problemas de linguagem típica, né? Então, ele pode ter problemas de linguagem, dificuldade da comunicação, ou então linguagens totalmente bizarras, né? Que é típico da forma dele ali se organizar. Então, ali, a psicose, ele é uma espécie de loucura paradigmática. Um detalhe, a categoria psicose, hoje em dia, ela está muito amparada pelo domínio do DSM, de colocar, então, como paradigma a esquizofrenia, tá? Para psicopatologias clássicas, que é o caso da psicologia clássica alemã, francesa, a psicanálise, a fenomenologia, vai separar a esquizofrenia da paranoia. Então, no caso aí para essas psicopatologias, a esquizofrenia seria um tipo de psicose com todos os sintomas, mas ausente de um delírio organizador. Ou seja, né, seria a esquizofrenia seria uma psicose sem a presença de um delírio organizado, né? O sujeito teria delírios, mas nenhum seria organizado, né? E ao passo que a paranoia seria uma forma organizada de psicose pela forma de delírio. Vamos dizer assim, é um tipo de psicose, vamos dizer, normal, né? Então, o sujeito
para essas psicopatologias, ela aponta o seguinte, que o sujeito, apesar de cumprir uma proposta bizarra com a sociedade, ele tem certa organização, né? Esses sujeitos que mantêm certa organização, eles se inscrevem no tipo de paranoia, no tipo de psicose paranoica, tá? Isso aí para a psicopatologia clássica. Com o domínio do DSM, essa nomenclatura se dividiu. Então, o paradigma vira esquizofrenia, e a esquizofrenia vira a esquizofrenia com delírio ou sem delírio. A esquizofrenia com delírio chama esquizofrenia paranoide. E aí tem outros tipos de esquizofrenia, mas aí vai ter essa diferenciação com relação aos tipos de psicose, né, do sujeito. Então, é o seguinte, alguns tipos, né, de distorção de sintomas de primeira ordem da psicose. Então, os sintomas da primeira ordem, a gente sabe que são, primeiro, as alterações de juízo, né, que são as alterações delirantes. O sujeito ele inventa uma história, ele inventa uma realidade na qual ele começa a habitar, né, por exemplo, um delírio de grandeza, né, um delírio de grandeza, o sujeito inventa uma história no qual ele é uma grande pessoa, né, um grande personagem, um personagem importantíssimo na história, né, tipo o dono do Brasil, o dono de um certo banco. Então, ele tem, então, nesse tema de delírios, por exemplo, de grandeza. Né? Então, os delírios são determinados pelos temas. Essa relação de realidade ela pode ter outros temas, por exemplo, o delírio erotomaníaco ser o delírio de amor. Isso acontece também em alguns tipos de psicose, né? Delírios com tema de amor. Então, o delírio com tema de amor, a pessoa ela tem certeza de que ela é objeto de amor de um sujeito muito famoso, de um padre, geralmente de um padre, um tipo de padre, de um ator famoso, de um presidente, etc. Pode ser também um delírio de natureza de ruína, né? Quer dizer que o sujeito ele se sente totalmente desgraçado por algum tipo de acontecimento, se culpa bizarramente por esse acontecimento, né? Tipo, eu sou culpado pelo Covid, sou culpado pela ruína econômica do Brasil, e aí vai. Então, os delírios são construções da realidade com certos tipos de tema. Já as alucinações auditivas, elas são, então, formas de alterações da sociopercepção, né? As alterações de sociopercepção, ela pode ser um delírio tátil, por exemplo, o sujeito sentir que está sendo penetrado por uma faca, ou sentir cosquinhas, né, que não tem graça nenhuma. Ele pode, então, ser um delírio olfativo, ele começar a sentir cheiros, né, de morte, cheiros de defunto, cheiros de coisas estranhas, ou então pode ser simples percepção visual. O sujeito começa a ver vultos, ver coisas, ver anjos, etc. Ou então, o que é o mais comum e o mais frequente, o delírio áudio-verbal, né? De escutar vozes, pessoas que estão falando com ele. O que caracteriza subjetivamente essas vivências no contexto da psicose? As duas, primeiro, são imbricadas da certeza. Né? Então, tanto o delírio quanto as alucinações, elas têm uma certeza que atravessa, né? Que é um pouco diferente da neurose. Na neurose, os sintomas eles são vivenciados com certo nível de dúvida. Né? Então, essa aí são tipos diferentes de sintomas. Um outro dado chama o eco de pensamento ou sonorização de pensamento, que o paciente ele escuta o próprio pensamento. Né? Então, ele fala assim, olha, eu vou no banheiro, então ele começa a escutar. Além do pensamento, ele também começa a escutar. Porque o pensamento, a gente olhou, ele é guiado pela voz. Então, aquele que pensa, ele é guiado pela voz. Então, você tem ali a escuta, o sujeito começa a escutar o próprio pensamento, né? Então, é o seguinte, também, por causa dessa falta de barreira
do eu, por falta dessa barreira egóica que está indo na ausência da psicose, o sujeito ele vai ter a sensação de que ele é escutado por outro, ele é escutado por outras pessoas, que existem terceiros escutando pelo pensamento. Isso aí chama de fusão do pensamento, né? De que outros escutam o pensamento. Né? É o chamado fenômeno de roubo de pensamento. O sujeito ele tem a sensação de que alguém pega o pensamento, alguém rouba seu pensamento. Né? Tem alguma coisa roubando o pensamento à medida que ele tenta pensar, mas ele esquece essa urgência. Então, tem um outro pensando. E a tendência, então, na psicose, a evidência total é de que existe um outro controlando, existe um outro invadindo, existe um outro abusando. Né? Essa é a sensação de vivência típica da psicose. Né? Então, tem também vivências de cunho ideativo e de cunho corporal. Né? Então, o seguinte, por exemplo, de que os órgãos do corpo eles estão apodrecendo, de que, que o corpo está emitindo raios, aí vai. Então, é o seguinte, são experiências de natureza corporal. Sentimentos de que tem alguma coisa no corpo que esse corpo invade. Por exemplo, um paciente que eu falava que tinha uma pombagira no corpo, e essa pombagira rodava e quebrava seus ossos. Né? Né? Então, é o seguinte, a sensação de que tem gente impondo o pensamento para ele, de que ele não pensa, que existe um terceiro ou um outro impondo o pensamento. Né? Quer dizer que o pensamento acontece a sua própria revelia por imposição de um terceiro, de imposição de um outro. Né? Então, sintomas de segunda ordem, eles são também tipos de diagnóstico de esquizofrenia. Então, eles têm muito a tendência com relação à vida afetiva do sujeito. Né? Por exemplo, o sujeito da psicose ele tem uma grande dificuldade de manejar com o outro, de fazer laços sociais. Né? Então, ele vai ter uma grande dificuldade de fazer laços sociais, de estar ordenado nesses laços sociais, e às vezes ele aparece como frio ou sem afeto, né? Sem afeto nenhum. Às vezes ele pode chegar a ter uma espécie de depressão severa. Mas é muito interessante, assim, muito impressionante na psicose, essa dificuldade de ter laço afetivo. Então, o psicótico ele vai ter uma dificuldade enorme de ter laço afetivo. Na verdade, não vai nem tentar, né? Porque ele não tem essa energia de laço afetivo. Isso é muito comum quando a gente olha para esses psicóticos de rua, para essa loucura em situação de rua, no qual o sujeito ele não consegue ter relação com o outro, mas ele consegue ele fazer trocar de cigarro, trocar com gole de pinga, etc. Né? Mas é muito comum na psicose. A psicose, então, ele não tem energia e não tem essa certa energia para o laço social, ele não tem impulso para o laço social, né? Não é que ele tem dificuldade, né? Na verdade, ele não tem energia para isso e não se sente ali no laço social, né? Se na psicose você tem na neurose, você tem uma demanda de um amor, você tem uma necessidade de ser amado pelo outro, passar pela aprovação pelo outro, a psicose ela não tem, vamos dizer assim, essa vivência, né? De ser aprovado, de estar no laço social e etc. Né? Você não tem esse colorido na psicose. Né? E aí a gente tem que olhar né, alguns tipos de esquizofrenia. Primeiro, a gente tem que ver esquizofrenia paranoide. A esquizofrenia paranoide é a mesma coisa que na psiquiatria clássica se chama de paranoia. Ela está caracterizada por um delírio estruturado que povoa o sujeito. Né? Então, a gente vai ver alguns tipos de delírios, né? Inclusive vai estar aqui no link alguns tipos de delírios. Então, nesses tipos de delírios, principalmente o paranoide, nesse tipo de esquizofrenia, né? Principalmente a paranoide, o sujeito tem um delírio
de grandeza, ou então um delírio muito bem estruturado, né? E é interessante o seguinte, que a esquizofrenia paranoide é uma forma, vamos dizer assim, normal de psicose, na medida que ele consegue estar no mundo, tudo bem de forma bizarra, com pensamento bizarro, mas consegue fazer laço social e consegue, vamos dizer assim, ter uma vivência um pouco mais harmoniosa e funcional com o outro, né? Porque que é uma teoria tanto da psicopatologia fenomenológica, do Jaspers, quanto também de Freud, que o delírio ele acontece como organizador da realidade do sujeito, né? E aí a gente também tem um tipo de esquizofrenia, que é a esquizofrenia catatônica. A esquizofrenia catatônica, o sujeito tem tanta alucinação, que ele começa a ficar no estado de paralisia e mutismo, né? Quer dizer, ele não fala nada, ele fica o tempo todo ali parado, sem falar, sem se alimentar, com as funções fisiológicas afetadas, né? Então ele pode ficar ali dias sem comer, o que o coloca num estado de vulnerabilidade muito grande, dias sem falar, né? Então, assim, é muito comum esse tipo de psicose, uma psicose extremamente severa, que é o sujeito fica totalmente parado, não se move e nem fala, né? Por causa da quantidade de alucinação. Né? O sujeito tem tanta alucinação, que ele para, né? E não responde mais sinais do ambiente. E aí você tem, então, a esquizofrenia eberfrênica, que é o tipo mais desorganizado de esquizofrenia. E são esquizofrenias que o sujeito tem muitas alucinações, ele está afetado afetivamente, então ele tem laço social quase que nenhum, e com um pensamento desorganizado e com a fala totalmente desorganizada, a ponto de ele não conseguir transmitir ideia nenhuma, a ponto de ele não conseguir ter ali uma certa laço social, ele não tem laço social com ninguém, e aí isso aí se estrutura, né? Então isso a gente chama aí de esquizofrenia eberfrênica, né? Que é um tipo de esquizofrenia mais grave e muito evidente, né? Esquizofrenia mais evidente por causa dessa desorganização com a fala e a desorganização com o pensamento. Um pensamento desorganizado, uma fala desorganizada, uma vida afetiva desorganizada totalmente, e ela vem de forma mais avassaladora. Né? Então, assim, você tem um outro tipo de esquizofrenia, que é a esquizofrenia simples, né? Que o sujeito ele começa progressivamente um empobrecimento psíquico, né, a partir da fala, ele vai desorganizando a fala de forma cada vez mais grave, vai desorganizando o pensamento cada vez mais grave e o distanciamento social. Né? Então, você tem um botamento afetivo muito forte, na psicose, um afastamento totalmente bizarro. E aí, muitas vezes, principalmente com clínica de CAPS e tal, é muito comum você chegar na casa do psicótico, o psicótico ele está ali na casa, a casa totalmente destruída, ele está ali há muito tempo sem comer, né? E aí é interessante o seguinte, que é a depreciação do corpo na psicose. Então na esquizofrenia, você tem ali o sintoma de que o sujeito está muito mais depreciado. Então, os atos de higiene, o cuidado de si, ele fica totalmente afetado na esquizofrenia. Então, aí a gente já tem alguns outros tipos de esquizofrenia, né? Então, assim, você tem também as síndromes esquizofrênicas deficitárias, por exemplo, o sujeito que inibe alguma função psíquica, por exemplo, de vontade, né? Então, a maior parte das síndromes esquizofrênicas você tem ali uma alteração de vontade. Por exemplo, o sujeito ele não come, né? O sujeito ele não anda, o sujeito ele não sai da cama, que parece muito uma depressão, às vezes ele pode ter uma depressão psicótica, né, e está nisso, né, e aí o sujeito ele não tem esse estado. É uma coisa interessante, né, o nível da questão cognitiva, ela também é afetada.
Mas só que o déficit cognitivo, ela está aliado muito à questão da linguagem e do pensamento. Se o pensamento, ele não está, se a fala do sujeito, ele não está organizada, necessariamente o pensamento ele também não fica organizado, né? Então, é o seguinte, a gente tem uma relação de pensamento e fala, né? Geralmente, de Vygotsky e Piaget. Né? Primeiro, você constitui a relação sincrônica ordenada de pensamento. Né? Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, na hora que a gente vai combinar determinadas coisas e vai pensar, né? A gente pensa com a gente mesmo, né? Antes de falar. Né? Então é o seguinte, isso prova que o pensamento e a fala, elas têm certas ligações e elas se articulam. Então, ali na esquizofrenia, você vai ter uma cisão dos dois, e aí você não tem organização nem de pensamento e nem de fala. Né? Então, você tem uma desorganização dos dois. E aí você tem assim, uma síndrome desorganizada. Por exemplo, o que é uma síndrome desorganizada? Geralmente, psicóticos everfrênicos, eles não falam né, concreto, eles não têm pensamento nenhum, eles não têm vontade nenhuma. Né? Então, é o seguinte, é um tipo de é um tipo de esquizofrenia, um tipo de psicose, que ela está mais desorganizada. Então, a gente chama isso de psicose desorganizada. Quer dizer que ele não consegue fazer ato social, ele não consegue transmitir um pensamento, ele não tem, a fala está afetada, o pensamento está afetado, e o sujeito fala lé concreto, né? Lé cré com lé. Né? E aí você tem também a síndrome produtiva positiva. Né? Então, são pacientes em franca alucinação e franco delírio. Né? Então, é o seguinte, esse tipo de psicose, eles estão presentes, né? E aí o sujeito ele vai ter uma relação social um pouco melhor. Então, a gente chama, então, de síndrome positiva ou produtiva, na medida que os sintomas eles estão evidentes e o sujeito ele pode, mas o sujeito ele se organiza e está evidente sinais e sintomas. Na psicose desorganizada, por causa do mutismo da vontade, né, a coisa pode ser tão grave que o sujeito pode nem se expressar e está tão grave a psicose que fica um pouco difícil até para fazer diagnóstico. Né? E aí fica ausente. Então, por exemplo, o sujeito não fala nada o tempo inteiro, não transmite nada o tempo inteiro. E aí fica um pouco difícil até para fazer o diagnóstico, né? Porque se o sujeito está em estado de mutismo, né? A gente não sabe comunicar com o paciente, se é por causa de alucinações, por causa da questão delirante, né? A síndrome fica tão organizada, desorganizada, tão difícil que fica até complicado o diagnóstico. Essa síndrome desorganizada. Quando a gente fala positiva e produtiva, é que essa síndrome, os sintomas, eles estão evidentes e aí fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Olha, alguns leituras da psicose. Então, assim, no DSM, você tem, então, uma forma de pensar a esquizofrenia de uma forma deficitária. Então, por exemplo, quando você está falando de distanciamento afetivo, quer dizer o seguinte, o indivíduo deve ter um déficit de afeto, né? Essa ideia de déficit de afeto é uma questão extremamente polêmica, né? Mas é uma questão em termos nosológicos, em termos de sintomas evidentes, né? À medida que, de fato, o psicótico ele vai ter esse problema de afeto com o outro. Né? Inclusive, o termo autismo, ele vem da psicose. Né? O autismo é um sintoma no qual o sujeito ele não fala com o outro, ele não tem ligação com o outro. Né? E aí, Breuer, né, que é da escola suíça de psiquiatria, ele coloca esse termo, essa falta de afeto, essa falta de desejo de estar com o outro, de fazer laço social, de autismo esquizofrênico. Né? Por quê? Para a psicose, essa ideia de afeto ela está extremamente ligada. A retração social, né, o déficit social, ela decorre disso. Então, é muito comum que o sujeito psicótico fica totalmente isolado social, né? Em isolamento. Ele mora numa casa e a casa é totalmente desorganizada. Ou então, é o mais típico, né? Que é o paciente, o morador de rua,
de ficar isolado e circulando para a cidade, né, e não falar nada com ninguém. Então, esse tipo de isolamento social. Empobrecimento da linguagem do pensamento que a gente chama de alogia, né? De que é um pensamento pobre, ele não tem insights quer dizer sacadas, deduções, metáforas, etc., né? E a diminuição da fluência verbal, né? O sujeito ele fala mal, com dificuldade ou simplesmente nem fala, né? Então, o psicótico ele tem aí esses, vamos dizer, esses déficits, né, esses déficits que são evidentes, né? Né? Então, é o seguinte, né, por ter essa questão com relação ao pensamento, a questão também motora é afetada. Né? Então, o sujeito ele tem uma lentidão muito para falar, ele não gesticula muito, né? Se o psicótico ele não tiver em estado de mania, ele não gesticula muito, né? Ele fica com um estado gestual totalmente afetado, não tem resposta, vamos dizer assim, gestos. Ele não comunica nem palavras, nem para os gestos, né? Uma diminuição de vontade, né? Um hipopragmatismo, né? Então, ele realiza poucas atividades no âmbito social, ele fica com a questão funcional, de funcionar assim na vida pragmática, na vida afetiva, totalmente desorganizado. Então, eles chamam isso de déficit comportamental, né? De que ele não vai andar, ele não vai, vamos dizer, movimentar muito para resolver suas questões próprias pragmáticas, né? E aí coloca esse sujeito em estado de vulnerabilidade, uma falta de autonomia extrema, né? Que também deve ser tratado, né? Uma certa negligência, né? A psicose, ele tem, assim, fica muito severo, essa certa negligência com o corpo, né? Então, assim, são pessoas, assim, com um corpo muito depreciado, né? Não tomam banho, não escovam os dentes, ficam com a mesma roupa dias, né? Geralmente, esses estados eles provocam mau cheiro, provoca ali o mal-estar, né? Por causa dessa falta de higiene e de cuidado de si, muito típica da psicose. Então, e aí todo o resto ele vai ficar um pouco repetitivo, porque ele vai rodar em torno disso, né? Das alucinações, né? Das ideias delirantes, que são ideias não necessariamente delirantes, mas bizarras, né? Por exemplo, o desejo do sujeito de comer madeira, falar que tem um anjo falando, e aí vai, né? Comportamento extremamente impulsivo, né? E aí vai rodar em torno aí desses sintomas. É interessante também a ideia do neologismo, né? Então, tem sujeitos que começam a inventar uma linguagem própria, né? Por exemplo, fala a linguagem dos anjos e começa a falar uma linguagem extremamente bizarra. Fala que sabe alemão e inventa uma linguagem extremamente bizarra sobre esse alemão, né? E aí, tranquilo. Então, a gente pode chamar, então, que alguns tipos de, de paranoia, alguns tipos de esquizofrenia, e a esquizofrenia delirante ou de paranoia, que a gente falou, que são transtornos delirantes de paranoia, de esquizofrenia paranoide já cristalizada, ou seja, o sujeito ali, em torno dos 40 anos, ele desencadeia um surto, né? E a gente vê a diferença entre surto, fase, episódio, né? De que o psicótico, quando surta, não tem retorno. Então, necessariamente, todo sujeito em estado psicótico, ele vai ser necessariamente crônico, né? E ele vai criar ali um delírio extremamente sistematizado, né? Que pode durar por anos, né? E ficar nessa criação de delírio. Por exemplo, pode ser um delírio amoroso, né? Tipo, que Xuxa me ama, que o presidente me ama, e está esperando esse presidente aí por anos, sem nenhum problema. Então, esse estado delirante, a gente chama, e crônico, quando o delírio dura por muito tempo, né, e fica fixo por muito tempo, se chama então transtorno delirante ou paranoia ou esquizofrenia paranoica, né? A gente tem esquizofrenia tardia ou parafrênica,
né, onde que surgem depois dos 45, 50 anos, com os mesmos sintomas desencadeados de esquizofrenia, que são alucinações e delírios. Entretanto, a diferença ali da esquizofrenia tardia ou parafrênica para esquizofrenia paranoica é que ela não tem um delírio assim, muito sistematizado. Ele não tem tipo um delírio grandioso que organiza. Então, a tendência desse tipo de esquizofrenia ela ser mais desorganizada, as alucinações estarem mais evidentes, os distúrbios da fala, da vontade estarem mais evidentes do que a esquizofrenia paranoica. Então, é o seguinte, há também as psicoses breves, né? Que é assim, um certo tipo de problema, né? Na psicopatologia hoje, né? Onde o cara ele tem alguns sintomas de psicose, mas o surto ele não dura para sempre. Então, aquela teoria do surto, que ele desencadeia e não volta mais, a única exceção é para as psicoses breves. Acontece muito em psicoses disso, desencadeia isso muito depois de um parto, por exemplo, né? O sujeito ele sente as consequências do parto e surta, né? E, por exemplo, joga o bebê fora, ou então quer matar o bebê, né? Então ele sente esses mesmos sintomas de psicose. Então eles são muito típicos em traumas, né? Então, por exemplo, o sujeito ele sofre um assalto e ele começa a desorganizar, né? Começa a escutar vozes, ele perde algum ente querido e começa a inventar escutar vozes, ou então escutar o ente querido, etc. Mas aí são psicoses breves, né? São muito rápidas, né? Então, a tendência dela é durar semanas, meses, depois voltar à ordem normal, né? Então, é o seguinte, né? As psicoses, há essa categoria de psicose breve, é uma questão polêmica, né? Elas estão muito associadas a crimes, né? Principalmente a crimes com relação a parto, a criança, porque elas são desencadeadas quando acontece alguma vivência corporal, né, alguma desordem psíquica, e ela está ali evidente. Então, isso aí é uma exceção ali, uma certa polêmica em termos do campo da psicopatologia, né? E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui para vocês o link para o nosso estudo de caso, que vai ser o estado Stamira, né, que ele coloca para a gente, né, um tipo de psicose, coloca isso de forma um pouco mais evidente, ele delineia aí esses estados aqui junto com esse vídeo. Um abraço para vocês, até a próxima.